Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Deus, Números capítulo 20, versículo 21, assim diz a palavra do Senhor. Assim, recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Confie em Deus quando as portas fecharem. Queridos irmãos, depois do episódio da água da rocha, Israel continua sua jornada rumo à Terra Prometida. O caminho mais direto exigia atravessar o território de Edom. Edom não era um povo qualquer, eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. E havia, portanto, uma ligação histórica entre essas duas nações. Moisés, então, envia mensageiros pedindo a permissão para atravessar o território de forma pacífica, sem causar nenhum dano. Israel promete não usar os campos, nem beber das águas dos poços, nem causar qualquer prejuízo. Mas a resposta de Edom é negativa. Não apenas recusam a passagem, como também se mobilizam militarmente para impedir a Israel. E diante disso, o povo de Deus precisa dar agora uma grande volta pelo deserto. Esse episódio nos ensina que nem sempre o caminho de Deus é o caminho mais curto, mas sempre será o caminho mais seguro. Com isso, a primeira lição que podemos aprender é de que devemos fazer o que estiver ao nosso alcance e viver na paz do Senhor. Moisés envia uma mensagem respeitosa ao rei Edom. No versículo 17, o texto nos lembra: Deixa-nos passar pela tua terra. Não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a águas dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Veja que o pedido de Moisés demonstra humildade e também uma disposição para evitar qualquer conflito. Moisés buscou todos os meios legítimos para preservar a paz antes de considerar qualquer outra alternativa. A Bíblia nos ensina a buscar a paz sempre que possível. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 18, nos lembra que devemos viver em paz com todos, se possível, quantos depender de vós. Nem sempre, meus irmãos, teremos controle sobre a reação dos outros, mas devemos garantir que a nossa atitude seja marcada por sabedoria e por paciência. A segunda lição que aprendemos nessa segunda parte é de que devemos aceitar que nem todas as portas se abrirão ao nosso favor. Apesar do pedido respeitoso, Edom responde com firmeza de oposição. Ele diz no versículo 18: Não passarás por mim. Veja que eles chegam ao ponto de mobilizar um exército para impedir com que lhe passassem. Isso nos ensina, meus irmãos, que às vezes Deus permite com que as portas se fechem para o seu povo, a fim de ensinar-nos a dependermos mais, de forma profunda, da sua direção. Todos nós enfrentamos momentos em que planos não se realizam, oportunidades desaparecem, caminhos aparentemente promissores se fecham, e nesses momentos somos tentados a reagir com frustração ou amargura. Mas o fechamento de uma porta não significa que Deus abandonou o controle. Às vezes, ele está simplesmente redirecionando o caminho para a nossa vida. E por fim, devemos confiar que os desvios da vida também fazem parte dos planos de Deus. O texto termina no versículo 21, como nós lemos que Israel se desviou do caminho. Assim, recusou Edom de passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. O povo precisou tomar um caminho mais longe. Observe que a providência de Deus muitas vezes nos conduz
por caminhos inesperados. Não porque Deus perdeu o controle, mas porque Deus tem os seus propósitos. E os seus propósitos são maiores do que a nossa compreensão imediata. Nem todo desvio, meus irmãos, é um erro. Nem todo recomeço é uma perda. Às vezes, o caminho mais longo é justamente o caminho que Deus usa para amadurecer a nossa fé, moldar o nosso caráter, preparar-nos para aquilo que ainda virá. Portanto, a providência de Deus não falha, mesmo quando o percurso parece mais difícil. Esse episódio também nos aponta para uma experiência com Cristo. Assim como Israel foi rejeitado por um povo aparentemente próximos, eram seus parentes, Jesus também foi rejeitado por muitos dos seus. O Evangelho, como descreve João, capítulo 1, versículo 11, lemos que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas note que a rejeição não frustrou os planos de Deus. Pelo contrário, tornou-se parte para o caminho da redenção. E da mesma forma, Deus continua usando até mesmo as portas fechadas para cumprir seus propósitos eternos. Portanto, a conclusão que nós temos dessa segunda parte do livro de Números, do capítulo 20, entre os versículos 14 e 21, nos ensina que, em primeiro lugar, devemos buscar a paz sempre que possível, independentemente das circunstâncias. Segundo, nem todas as portas se abrirão em nosso caminho. E terceiro, os desvios também podem fazer parte da providência de Deus. Quando um caminho se fecha, não significa que Deus nos abandonou. Significa apenas que Ele está conduzindo a nossa jornada por uma rota diferente. E a rota de Deus, mesmo que seja mais longa, sempre nos conduz exatamente para onde precisávamos estar. Que o Senhor te abençoe.